Querência chega à reta final da colheita do milho, apresentando uma quebra de safra de cerca de 35% em relação à safra anterior. A informação partiu do presidente do Sindicato Rural, Gilmar Ventes. Ventes destaca que, apesar de uma produtividade menor registrada nesta safra, o cenário econômico ainda é positivo, o que contribuirá para que não hajam grandes prejuízos ao produtor. A estimativa prévia que a gente tem, nós não temos isso levantado com afinco, com detalhamento certo, mas ouvindo os produtores, as revendas, as trades, né, até aquelas pessoas que vêm até o sindicato, nós temos um relato entre 30% e 35% nessa média. Eu acredito que se a gente fizesse um levantamento realmente a fundo é o que fica, mais ou menos essa é a nossa quebra de safra em relação à safra do ano passado, e que foi muito boa. Quer dizer, em relação às médias históricas, não, nós estamos praticamente dentro de uma média. Se nós computarmos nos últimos 10 anos, nós estamos na média, né? Mas porque a safra do ano passado e a anterior tenham sido boas, infelizmente essa foi um pouco menor, né? Um terço praticamente menor do que aquela do ano passado, para a sua grande maioria. Temos produtores que tiveram uma quebra maior do que isso ainda, como também tivemos produtores que tiveram uma quebra bem menor, de 10%, de 15%, de 20% em relação à safra anterior. Então, ainda pela expectativa que nós tínhamos, de repente, de que por termos atrasado o início da soja, termos atrasado o cultivo do milho, no mês de março tivemos bastante falta de chuva, né? Faltou chuva em março, faltou chuva em abril. O medo era maior ainda de que essa quebra seria maior do que a que foi. Então, no final, a gente ainda tem que levar em consideração que tivemos uma safra razoável. Os produtores, na sua grande maioria, tinham poucos contratos feitos, né? Algumas pessoas sim tinham bastante, mas a grande maioria tinha um saldo por vender e a um preço melhor do que quando nós instalamos a cultura. Então, no final ainda é uma safra razoável em questão de produtividade e de preço, que o medo era maior no mês de março, no mês de abril, quando a seca estava realmente próxima da gente ali, né? E falando em escoamento da safra, como que está esse cenário, seu Gilmar? Bom, a exportação o ano inteiro acontece, né? A gente sabe que contratos precisam ser cumpridos. O que nós sabemos hoje já que no Brasil, né? O Brasil já está em alguns setores, algumas regiões do Brasil, importando milho, inclusive, da Argentina, de outros países, pela falta doméstica. Mas essas empresas que fizeram o contrato de exportação, claro que vão ter que cumpri-los de uma forma ou de outra lá na frente, mas nós temos contratos que são para entrega em agosto, para entrega em setembro, para entrega em novembro, dezembro. Então, o escoamento, eu acredito, está sendo normal, né? Dentro de uma normalidade. E, claro, sempre reclamando por atraso de porto, por má condição de estrada, mas enfim, tá escoando. Se olhar diariamente, você vê na saída nossa de acesso 158 caminhões carregados de milho e soja saindo do Querência. Então, o escoamento está ocorrendo, sim. Em Mato Grosso, a carência de armazéns é o principal gargalo na produção do estado. Para mudar este cenário, o setor cobra políticas de crédito menos burocráticas que possam viabilizar construções de silos nas fazendas. Maior celeiro de grãos no Brasil, Mato Grosso não tem armazéns suficientes para guardar tudo o que produz. Com mais de 250 mil hectares plantados com milho, Ventes destaca que a armazenagem não chega a ser um problema para o município de Querência, pelo menos não nesse momento. Esse ano, pelo fato de termos uma safra menor, nós temos poucos lugares onde é que realmente essa armazenagem foi feita a campo. Nós temos uma empresa aqui na cidade, geralmente, que eu vi, que jogou milho no pátio, né? O Grupo Sinago, né? Jogou milho no pátio. Nós temos fazendas que se usam do serviço de silo bolsa, né? Mas claro que se nós tivéssemos uma safra cheia de milho parecida com a do ano passado, é óbvio, nós teríamos muito mais problema de armazenagem, né? de falta de armazéns. Por quê? Porque a safra acontece num prazo muito restrito, em questão de 2 meses se colhe, e você tem às vezes um ano inteiro para escoar esse milho. Então é uma busca constante, né? De melhorar a capacidade de armazenagem. Se você olhar em Querência hoje, eu não sei quantos que tem, mas nós temos várias obras de armazenagem, ou de silos graneleiros, ou de tubos metálicos, sendo construídos, né, no perímetro urbano da cidade, e como também a nível de fazenda, produtores reforçando a sua capacidade. Então, é uma tendência, é uma necessidade para que nós possamos no futuro, por exemplo, você administrar melhor essa questão do frete. Você ter um frete constante, ter um frete para o ano inteiro, mas para isso a gente precisa ter lugar para armazenagem. E estamos fazendo isso, e cada ano mais avançamos nesse ponto.
E temos certeza também que o produtor cada vez investe mais e cada ano ele tem mais produtividade, por consequência disso a armazenagem é uma necessidade. E nós estamos buscando isso e tenho certeza que a gente vai evoluindo. A colheita do milho nem foi encerrada ainda em Querência e o presidente do Sindicato Rural já fala da expectativa para a safra futura. E nesse cenário, a possibilidade de um aumento de outras culturas no município, como o algodão, por exemplo. A Querência ela tem pouca área para crescer, né, em termos de expansão de área. Agora, de intensificar o uso do solo, de ter mais investimento no milho safrinha, de ter mais investimento em máquinas para que nós possamos, por exemplo, começou a chover, você consegue plantar com rapidez a nossa soja, consegue colher com rapidez. É óbvio que a gente consegue colher cada vez mais na mesma área por conta da tecnologia usada, por conta dos investimentos feitos em máquina, em semente, em capacidade operacional, né, para a gente aproveitar a temporada de chuva. Nós temos uma temporada bastante limitada, então sabemos que a chuva vem para nós final de setembro, outubro e ela encerra meados de abril, final de abril. Então nesse período a gente precisa encaixar todos nós queremos encaixar pelo menos duas culturas. A cultura da soja e na sequência o milho. Claro que já tem hoje algumas culturas alternativas, enquanto tem um pouco de sorgo, nós temos feijão calpi, né, que está sendo basicamente essa que nós temos, mas o foco, o milho se mantendo com preço seguro, um preço viável, um preço que compete, né, que você consegue produzir com margem. É óbvio que nós cada ano vamos aumentar um pouquinho mais a área plantada, investimentos maiores sendo feitos e por consequência disso uma maior produção. Isso aí é uma busca que a gente tem, é uma necessidade do produtor e as opções e as condições para que isso aconteça estão tendo aí. Nós temos produtores cada vez mais tecnificados, cada vez mais com a capacidade de investimentos maior do que tinham anos atrás e, em consequência disso, mais investimento, mais produtividade e melhora o cenário para todos. Dessas duas maiores culturas que Querência tem, que é a soja e o milho, qual que é a área plantada atual? Exatamente nós não temos, mas soja nós praticamente temos quase 400 mil hectares de soja plantado. O milho esse ano nós passamos de 250 mil hectares plantados. Tem um pouco de algodão já chegando em Querência, nós temos a Agropecuária Mágica que já plantou mais de 10 mil hectares de algodão. A CLC Agrícola está investindo nessa área. Nós temos muitos produtores que em outras regiões do estado são históricos, têm expertise, são tradicionais produtores de algodão em outras regiões do estado. Se esse pessoal também vir para a Querência fazer uso dessa tecnologia, dessa cultura aqui em Querência, nós vamos perder um pouco da área de soja e vamos migrar para a área de algodão, por exemplo. Infelizmente, Querência, ou felizmente, nós temos uma área meio que definida, né? Podemos chegar até 400, sei lá, se não puder, e acho que isso não vai acontecer, de poder ter novos desmatamentos, Querência vai limitar em torno de 450 mil hectares de área cultivada com soja, milho e algodão. Isso é uma tendência. Um pouco de pasto sempre vai tem outras culturas pequenas, tem as próprias propriedades que ocupam o seu espaço. As áreas de assentamento nem todas vão migrar para essa cultura soja e milho, então vai ter um pouco de pasto. Querência tem um pouquinho mais de 500 mil hectares abertos e dentro desse universo nós temos que verticalizar a produção. É o que está acontecendo, né? Com soja, com milho, daqui a pouco com pivô central, com algodão, enfim. Tem onde é que crescer, estamos fazendo isso.